Caríssimos irmãos e irmãs, e aqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, Rádio Shalom Oficial, hoje a igreja celebra um dos apóstolos, São Matias, que não foi escolhido na primeira hora. Jesus escolheu 12 apóstolos. E antes de Pentecostes, exatamente nesses dias em que os apóstolos e aquele grupo com Nossa Senhora, cerca de 120 pessoas, estavam no cenáculo, pedindo o Espírito Santo, estamos na novena de Pentecostes, Pedro, e aqui vemos a figura de Pedro como primeiro Papa, o primado de Pedro, a escolha que Jesus fez dele para liderar a igreja, coisa que os protestantes evangélicos negam, mas é inegável porque os Atos dos Apóstolos, inclusive, trazem os atos de Pedro, principalmente as coisas mais importantes, como a escolha do substituto de Judas, como o primeiro concílio de Jerusalém e também a evangelização dos pagãos. Pedro está sempre como líder da igreja e a igreja ora e intercede por ele, o que faz com que Deus o salve, enviando um anjo para tirá-lo da prisão, para que ele possa ir até Roma, onde exerceu o seu ministério até a morte. Depois da ascensão e antes da vinda do Espírito Santo, esse homem é escolhido para ser apóstolo. Matias fora discípulo de Jesus, ouviu as palavras de Jesus, esteve na companhia de Jesus e é testemunha da ressurreição. Mas não estava sozinho. Tinha um outro que os apóstolos viram que também era alguém próximo de Jesus, mas era necessário que somente um deles ficasse no lugar de Judas. Lendo os textos, sobretudo do Evangelho de hoje, já na antífona da missa, pensamos sobre o chamado de Deus na nossa vida. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, e vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Eu não sei se eu me escolheria. Certamente eu acho que eu não me escolheria. Mas Deus escolheu. Me escolheu, escolheu Padre Silvio, escolheu quem é casado aqui. Escolheu você para o sacramento do matrimônio. Agora, o seu marido, quem escolheu foi você, não reclame. Sua esposa, quem escolheu foi você, não adianta querer entregar de volta. Mas o casamento, o matrimônio é um chamado, é uma vocação para a santidade. Os celibatários também são chamados. Todos nós temos uma vocação. E é bonito ver que Deus não escolhe olhando as qualidades da pessoa, a eficiência da pessoa, as condições da pessoa. Já sabemos disso, que Deus tem uma preferência por gente que não é muito legal, né? Não é muito certa da cabeça, não são os melhores, os mais inteligentes. Pode olhar na história da igreja. Quem mais Deus se utiliza são aqueles que ninguém dá nada por eles. E que a própria pessoa reconhece a sua incapacidade.
tem diante dos olhos a sua fragilidade. Vimos isso no Salmo de hoje. Por que Deus escolheu Matias e não escolheu o outro? Nós não sabemos. Não era o nome do outro? José, que era chamado o Justo. O outro até título tinha, né? Matias, assim, se a gente for perceber, ele fala de Mateus, fala de João, fala de Lucas, fala dos outros. Matias. Eu mesmo nem sei onde é que ele morreu, né? Não deu tempo de pesquisar hoje. Onde foi que ele deu a vida? Matias. Não era José o Justo, mas Deus quis escolher esse Matias, que entra e sai da história, né? Estão me dizendo aqui que foi na Etiópia, né, que ele deu a vida. Imagina o lugar que ele foi, né? Um dos piores, né, que tinha na época. Pedro vê a necessidade que o novo povo de Deus seja alicerçado com 12 colunas. Como o antigo Israel, na antiga aliança, tinha os 12 patriarcas, as 12 tribos. Então, também a igreja deve ter esses 12 homens escolhidos por Deus, que tiveram uma missão tão importante. Nós não teríamos a fé hoje se não fosse por esses 12 apóstolos, que não tinham nada, não tinham nem condições humanas de fazer o que Deus pediu deles, mas eles foram com a cara e a coragem e com o principal, que receberam no domingo de Pentecostes, com a força, a unção, os dons, os carismas do Espírito Santo. E se espalharam pelo mundo, e fruto dessa doação de vida é que o Evangelho chegou até nós, os confins da terra. É aqui no Ceará, né? Os confins da terra. Porém, essa pessoa devia ter conhecido Jesus, ter tido uma experiência com Jesus. Também nós, na comunidade Shalom, esperamos que o vocacionado à vida ou à aliança tenha tido uma experiência com Jesus. Porque se uma pessoa quer entrar na comunidade sem essa experiência, ele não vai aguentar o tranco. Ele não vai. Ele não vai até a cruz, ele não vai até o martírio. É preciso que a pessoa não só tenha tido, mas procure diariamente ter uma experiência com Deus, alimentada pela oração, pelo desejo de servir da melhor forma possível ao Senhor. O método de Pedro é o mais simples, como já tinha acontecido no Antigo Testamento, no livro de Levítico 16, de 8 a 9, número 26, lançaram a sorte. Eu me lembro que o ano passado eu estava com a viagem pronta para Roma. E acordei na sexta-feira e Deus colocou no meu coração de perguntar se eu deveria ou não ir. Meu pai estava doente. E aí eu me lembrei desse texto. Fui para a capela, escrevi 2 papéis, sim ou não. Dobrei os papeizinhos, a passagem já estava comprada, eu ia viajar na sexta-feira à noite. Mas ali em oração eu disse: Senhor, que Tu mostres a Tua vontade. E aí peguei os 2 papeizinhos, depois da oração, levei para a tia Toninha escolher, né? E ela pegou o papelzinho e quando abriu a resposta foi não. E ela, oh meu Deus, deixa eu tirar de novo. Eu digo, não, agora já só tinha o sim e o não.
E ali eu vi a vontade de Deus, e de fato foi bom que eu ficasse. Logo em seguida meu pai faleceu. Então foi esse um método simples. Lançaram-se à sorte, porém, como nos diz no livro de Provérbios 16, 33, é Deus quem decide. Né? É Deus quem decide. Nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus quem decide. A oração de Pedro foi também simples. Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolhestes. E a sorte caiu sobre Matias, que foi então elevado à dignidade de apóstolo. Normalmente, o chamado, aquele que de fato é chamado por Deus, não se oferece. Né? Aquele que é verdadeiramente chamado até teme diante da responsabilidade da missão que Deus dá. É bonito ver isso na igreja, né? Que a escolha de um sacerdote, de um diácono, de um bispo e do Papa é feito com muita sinceridade. É feito com muita sinceridade e seriedade. Porque se trata de um chamado divino. A nossa vocação também, né? Quando o conselho local, o conselho geral vai rezar sobre cada nome. Não é que a gente joga os papéis em si, é até mais fácil, não era o Divanilson. Pegasse os nomes tudo para cima, né? Jogasse os que ficar lá, os que Deus quer, os que cair, é que não vão entrar na comunidade. Mas não, você vai ver os sinais de Deus na história da pessoa. Né? Os sinais de Deus na história da pessoa. Por isso aquele questionário que se responde em oração. E às vezes não adianta mentir, porque se mentir, lá na hora Deus dá uma palavra daquelas bem. Me lembro que uma vez eu estava num discernimento e tinha uma pessoa que a gente dizia, pronto, essa daqui entra de uma vez, né? Todo mundo. Mas quando nós fomos rezar, Deus deu uma palavra que eu não esqueço até hoje. Tirem essa estrangeira do meio de vocês. E eu tremi, meu Deus, que palavra dura, né? Tirem essa estrangeira do meio de vocês. Que discernimento, né? Porque Deus fala, e Ele, como disse Pedro, tu que conheces os corações dos homens, mostra, faz que a gente veja a tua vontade, né? Então, antes de tudo devemos dizer como São Francisco, Senhor, o que queres de mim? O que tu queres de mim? Que nem todo casamento é vontade de Deus. Nem todo mundo que entrou na comunidade talvez deveria ter esperado um pouquinho mais. Ou mesmo quem se ordenou padre, quanta gente não deveria ter sido ordenado. Porque só vai dar problema para si mesmo e para os outros. E é sério. Agora, quando o candidato, mesmo frágil, fraco, responde com sinceridade, com humildade, e vai sendo a cada dia conduzido pelo Espírito, isso dá muito fruto para a igreja e para o mundo. A sorte caiu sobre Matias, mostrando que a vocação é um dom imerecido. Não é porque eu mereço. É Deus, por amor, quem escolhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso ofertório. Vamos ofertar em favor dessa casa que nos acolhe, mas que tem gastos e precisa da nossa colaboração. Você que está assistindo em casa, a nossa campanha para o transmissor chegou a R$ 403.
R$1.000. Falta 96, 7, né? 6 mil para os 500 mil. Então ajude aí pelo Pix, 859